Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e eu vim falar um pouco com vocês sobre matemática do Enem. Mais especificamente, hoje eu vim passar para vocês algumas dicas em como melhorar o desempenho na prova de matemática do Enem. Na prova do Enem 2019 eu fiz 932,6 pontos em matemática, com 40 acertos, que foi o ano que eu passei em medicina na UFMG. E esse ano agora, no Enem 2020, eu gabaritei a prova de matemática. Acertei 45 das 45, ainda não sei quanto vai ser a nota máxima. Mas vamos direto ao ponto. Eu vou passar para vocês 3 dicas de como melhorar na prova de matemática do Enem, como acertar mais, como ter menos dificuldade na resolução das questões e também como conseguir resolver a prova um pouco mais rápido, que é a maior dificuldade do Enem, na verdade. Não a complexidade das questões, mas sim um tempo de prova muito reduzido para questões muito extensas, com enunciados muito grandes e muitas vezes com muitas contas. Então, a primeira dica é focar na matemática básica. O Enem não costuma cobrar assuntos muito avançados, assuntos muito conteudistas. A grande maioria das questões do Enem são baseadas em matemática básica. Quando eu digo matemática básica, eu quero dizer razão e proporção, eu quero dizer porcentagem, envolvendo também a matemática financeira. Eu quero dizer equações simples, como do primeiro e do segundo grau. O Enem não é uma prova que envolve polinômios, equações do terceiro grau, biquadradas, esquece. Também funções, principalmente funções do segundo grau, que é um assunto muito cobrado não só no Enem, mas em todos os vestibulares. Também funções do primeiro grau, que muitas vezes não vão estar muito claras, mas em um enunciado mais geral que você vai ter que ler, interpretar os dados e montar a função, que vai acabar sendo uma função bastante simples, mas que a dificuldade vai estar na interpretação. Também assuntos básicos da geometria, algumas vezes indo para a geometria analítica, mas na maioria das vezes ficando na geometria plana e no básico da geometria espacial. Então, o que eu quero dizer com isso? O Enem não costuma cobrar assuntos muito conteudistas em matemática. A maior parte da prova de matemática é construída em cima de questões elementares em um enunciado contextualizado. E a dificuldade da prova está em ver esses enunciados e entender o que é o assunto que está sendo cobrado. Porque provavelmente você vai ter estudado, vai ter feito bastante questões daquele assunto. E isso nos leva diretamente para a segunda dica, que é treinar bastante as questões clássicas do Enem, as questões modelo do Enem. Esses assuntos muito cobrados, que muitas vezes são básicos, estão colocados na prova do Enem de um jeito nem sempre muito claro. Muitas vezes existe um modelo de questão que todo ano cai e que você tem que bater o olho e entender que é aquele conteúdo básico que está sendo abordado. Então a dica é: faça muito exercício, especialmente das provas antigas do Enem, para você conhecer bem aquela questão, conhecer bem como que o Enem gosta de cobrar aquele conteúdo. E passando então para a terceira dica, além de treinar essas questões modelo do Enem, treine muitas questões de todos os assuntos de matemática, porque isso vai colaborar na construção do seu raciocínio lógico-matemático, que é o que você vai usar para pegar o texto do enunciado, interpretar aquele texto, achar qual que é o problema, qual é o assunto da matemática envolvido e conseguir fazer uma conta, muitas vezes uma regra de 3, ou então uma conta de porcentagem, de razão e proporção, que são assuntos básicos, mas que vão estar ali naquele enunciado de um jeito escondidinho. Então, quando você treina muita questão de matemática e quando você tem a prática de resolver essas questões, você está treinando o seu raciocínio lógico para ver essas questões e entender, saber o que fazer. Você fala, poxa, não sei de cara, mas deixa eu pensar qual caminho eu posso seguir, como eu posso tentar resolver essa questão. E por último, uma dica que eu dou não só para matemática, mas para todas as exatas em modo geral é: não se apegue a fórmulas. A prova do Enem espera que você saiba de cor pouquíssimas fórmulas. A maioria das questões você consegue fazer por dedução. É muito mais fácil você treinar o seu cérebro a olhar uma questão e deduzir o caminho que você tem que seguir para chegar na resposta, que você tentar guardar uma fórmula específica que vai servir para aquela situação específica.
É muito difícil decorar todas as fórmulas e saber qual delas tem que ser usada em cada contexto específico. Então, não só na matemática, mas também na física, decore as fórmulas básicas e essenciais. Todos os exercícios você consegue fazer com dedução a partir dessas fórmulas. Seguindo essas dicas, você vai conseguir chegar na hora da prova tendo um conhecimento no modelo de questões, conhecimento do que é cobrado de você, do que é esperado de você. Você vai ter muito mais rapidez na hora de resolver as questões, o que vai te dar uma grande vantagem, porque você consegue revisar as questões fáceis quando você consegue resolver muito rápido a prova. Você consegue acabar as 90 questões da prova, que muitas vezes, aposto que você que está assistindo o vídeo já deve ter tido problema de entregar a prova faltando 5, talvez 10 questões. E também você vai ter uma confiança muito maior na hora de resolver as questões, porque quando você treina muito, você está muito acostumado com aquele modelo de prova, você vai bater o olho e falar, pô, eu fiz isso o ano inteiro, eu sei o que estão esperando de mim, eu vou fazer igual eu treinei em casa. Essa confiança te dá um diferencial muito grande para você resolver o Enem sem aquele medo de, nossa, estão cobrando uma coisa muito além do que eu estudei, sabe? Eu vou encerrando o vídeo por aqui agora. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aí nos comentários o que você acha da prova de matemática do Enem. Você acha que eu te ajudei com alguma dessas dicas? Qualquer coisa pode perguntar, estou sempre disponível para responder também. Sugestões de temas, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado por acompanhar, se inscreve no canal para receber os vídeos novos com mais dicas de vestibular e também segue a nossa página no Instagram, O Lastro Oficial.